Não tava. Não, tava tranquilo, ó. Aconteceu agora. Pode passar. Saída temporal, se for. Vocês viram o lance, né? Pode passar, André. Pode passar, André. Vamos embora. Então, o tema do nosso trabalho é a eficácia tática do levantamento para trás durante o complexo 1, tá? No vôlei de praia masculino, tá bom? Que foi o que a gente avaliou. Como surgiu esse tema? Esse tema surgiu, acho que foi na segunda aula online, que a gente teve um professor, eu não lembro qual foi que entrou. Eu acho que foi ele. Que ele estava falando muito sobre levantamento e que não havia muitos estudos sobre levantamento. E aí me deu um start muito gigantesco sobre isso e eu apresentei para os meninos e a gente gostou da ideia. Falei, nossa, que interessante a gente avaliar os levantamentos de costas no vôlei de praia. E foi quando a gente, né, como a gente faria isso e o que seria. Então, assim, a gente tem umas perguntas bem básicas que foi o que deu o norte da introdução do nosso trabalho e eu acho que é o que faz a gente sustentar a tese, né, que a gente gostaria de defender. Que é o porquê que a gente escolheu o tema. Então, a gente escolheu o tema que a gente achou bem pertinente. A gente achou que era interessante avaliar esse tipo de levantamento, que era uma característica diferente. E a gente queria entender uma pergunta que vai vir no futuro, que já vai vir no próximo slide. Para entender um pouco melhor, a gente, obviamente, todo mundo sabe o que é o levantamento, mas na introdução do nosso trabalho tinha que ter essa pergunta, que é o que é levantamento, que é a ação de colocar a bola para cima, ou de manchete, ou de toque, ou qualquer outra parte do corpo, que deixe em condições que a gente consiga fazer um ataque para o campo adversário. Basicamente, essa é a resolução sobre o levantamento. A gente escolheu o complexo 1, por quê? Porque nele a gente tem, teoricamente, mais condições, as condições mais estáveis de passe para poder fazer o levantamento. Teoricamente, no K2 a gente teria uma defesa, no qual já tem o giro do bloqueio, já tem outras interferências, que não necessariamente esse levantamento de costas seria uma condição escolhida dos atletas. Vocês vão ver mais pra frente por que a gente defendeu. E aí a pergunta que rege o nosso trabalho é essa. A utilização do levantamento para trás, ficou duas utilizações. Né? A utilização do levantamento para trás é utilizado como uma forma de quebra de padrão de jogo, evitando a sequência de pontos adversários de modo positivo e eficaz? Era isso que a gente queria saber. As pessoas que utilizam o levantamento de costas, eles utilizam e ele é eficaz ou ele não é eficaz? E por que eles utilizam e como eles utilizam, e enfim. Então esse foi volta um pouquinho, senão todo mundo vai ficar olhando, não vai conseguir. Esse foi a principal pergunta do nosso trabalho. Então, assim, ok, vamos avaliar o levantamento para trás, se ele é eficaz, por que ele é utilizado, quando ele é utilizado e o que isso gera. Basicamente, essas foram as perguntas que regeram o nosso trabalho. Como a gente fez isso? A gente fez análise de vídeos, tá? Então, a gente pegou a etapa de Cancún e a gente avaliou 10 vídeos. A gente pegou as quartas, a semi, a disputa de terceiro e a disputa de final. E aí aqui tem uns trechos dos vídeos. São os 10 vídeos que a gente escolheu, né? Para fazer a análise. Né? E aí alguns sobre o levantamento. E alguns recortes. Aí a metodologia do nosso trabalho. A gente escolheu Cancún. E por que a gente escolheu? A gente considera Cancún um local que todo mundo falou, foi uma etapa atípica, com condições adversas de vento. E o levantamento é uma característica muito crucial para a gente conseguir ter um diferencial para a virada de bola. Então, todo mundo concorda que, principalmente num K1, você passar e conseguir ter um bom levantamento é mais de 50% de chance de você virar uma bola. Então, você conseguir ter esse controle, e até algumas pessoas até comentaram que foi uma das etapas que mais tiveram levantamento de costas. Então, um dos motivos que a gente também escolheu essa etapa. Então, lá tiveram mais variedade de bolas, mais levantamento de costas, e a gente acabou escolhendo essa etapa. Como classificamos os levantamentos para esse estudo? A gente classificou como eficientes e ineficientes, sendo eficientes os levantamentos que foram realizados de uma forma consciente de costas.
Ou seja, eu levantei de costas porque eu quis, não porque meu passe quebrou e eu fui buscar ele lá fora. Não por outros motivos, tá? Pode passar. Acho que vai explicar um pouco melhor. Não, então... Ah, não. Vai passar depois, né? Não tem problema. Então, a gente classificou como eficientes e ineficientes. Depois eu explico melhor para vocês na discussão, tá? Então, nos resultados, vocês vão entender o que a gente está querendo dizer. A gente chegou a 80 levantamentos de costas em 10 jogos, sendo 50 eficientes e 30 ineficientes. Tá? Ali tem uma porcentagem em cima desses números. Tá? Pode passar. E o eficiente e o ineficiente que resultaram em ponto. Então, vai estar explicado agora. O que a gente analisou? Os passes bons e os levantamentos com passes bons, e onde o levantador teve a opção de colocar a bola de costas, não que ele teve a obrigação de colocar a bola de costas. Foi intencional. Foi uma intencional. Então, eu tinha um passe bom, eu tinha a condição de levantar para frente, eu tinha condições de levantar uma bola mais baixa, eu tinha condições de levantar uma bola que eu quis, mas mesmo assim eu quis colocar uma bola de costas. E, reforçando o que o Vandir disse... E reforçando o que ele disse, que é verdade, que eu acabei esquecendo, a gente considerou eficientes os levantamentos que geraram ponto e os levantamentos que não geraram pontos. Mas, Bianca, levantamentos não geram pontos. No caso, a gente não está com... que deixa bem claro, nós não estamos avaliando o fundamento do levantamento. Nós estamos avaliando a finalização do levantamento. O que taticamente ele gerou, tá? Então, em nenhum momento a gente está avaliando o fundamento. Isso a gente quis deixar bem claro nessa parte do trabalho, tá? Porque poderia ter essa confusão de dizer assim, mas então, eficiente e ineficiente, pô, foi 2 toques, de repente a bola passou para o outro lado por conta do vento, ou algo do tipo. Não. Então, se o cara levou um bloqueio, se o cara tacou a bola para fora, ou algo do tipo, a gente classificou como ineficiente. Porque, de certa forma, foi uma escolha e uma jogada da dupla, onde eles fizeram essa jogada e, mesmo assim, mexendo o bloqueio e mexendo o campo deles, eles não conseguiram finalizar. Então, a gente só calculou as bolas que eles conseguiram finalizar de ponto, tá bom? Mesmo a outra dupla conseguindo defender, de repente, ou tocando na bola, mas que não conseguiram devolver, a gente contou como ponto. Aqui é a parte onde eu falei para vocês, passos quebrados, onde o levantamento obrigatoriamente tivesse que ser feito para trás, deixando a bola em condições de jogo, nós excluímos. Então, aquele passe que sai um pouco da quadra, ou que passa um pouco do atleta, onde obrigatoriamente você tem que pôr para trás, para ficar em condições de jogo, para a pessoa poder atacar dentro da quadra, a gente excluiu, porque não é considerado, né, algo intencional. Vamos passar. É que a explicação que você tinha falado... Sim, aí aqui foram as conclusões que a gente chegou dentro dos resultados, tá? A gente chegou à conclusão que, de forma geral, os levantamentos, eles não foram utilizados. Isso, assim, é uma análise que a gente fez em cima de 10 jogos, com 80 levantamentos. É óbvio que essa análise ela teria que ser um pouco mais ampla, teria que ter sido um pouco maior, mas a gente não teve tempo para fazer uma análise muito maior sobre isso, tá? Mas a sensação que a gente teve assistindo os jogos e avaliando foram que os atletas, eles utilizavam esse recurso de levantamento para trás como uma sensação de eu preciso me livrar do sistema de bloqueio da equipe adversária e eu vou utilizar. Então, não era um recurso tático previamente estabelecido anteriormente. Então, de certa forma foi treinável, porque ninguém faz uma bola no Mundial se não treina num treino. Mas essa bola frequentemente vinha após
uma bola tacada para fora, ou várias sequências onde o adversário defendia e rodava a bola, ou uma sequência onde o atleta tomava algum bloqueio, e aí depois ele começava a mexer o bloqueio para um lado ou para o outro. E aí, entra aqui nessa parte onde eu falei, né, que não foi visto esse padrão. Nós não encontramos, enquanto a gente pesquisou, muitos estudos referentes a isso. O André achou um artigo, né, de 1983, dos Estados Unidos, falando sobre isso. A gente acabou nem utilizando porque era muito antigo. E algumas referências que a gente colocou no trabalho nem eram muito referentes a isso, então a gente teve que fazer algumas comparações de estudo referente ao nosso estudo, mas nada que falasse sobre isso, porque foi muito difícil, mas a gente já imaginava que a gente fosse encontrar isso, porque o professor no curso falou que não existia realmente nada sobre isso. A gente gostaria muito que esse trabalho tivesse uma proporção um pouco maior, que a gente tivesse um pouco mais de tempo, que a gente avaliasse mais jogos e que ele fosse um pouco mais robusto, um pouco mais construído, um pouco mais, né? Elaborado, porque infelizmente a gente não teve muito tempo para isso. A gente gostou muito da ideia, a gente achou interessante, eu estava até comentando com o Rodrigo, que pode passar para a conclusão. Que a gente acabou concluindo que a maioria dos levantamentos, né, realizados de costas tiveram êxito. Então, de certa forma não. Sim, é uma boa estratégia. É uma pincelada que teve essa proposta de a gente investigar um pouquinho mais aprofundado. É uma boa estratégia você utilizar os levantamentos de costas, porque a maioria deles resultam em êxito e resultam em pontos. E a gente observou que seria muito interessante que os técnicos olhassem, de certa forma, para este tipo de levantamento como uma parte tática. Então, assim, de repente é o que eu estava falando, aquele 3-3, que você troca aquele side-out e você colocar como uma estratégia de jogo essa mudança de levantamento. Às vezes a gente pensa muito em como a gente ataca, mas a gente esquece de mexer o ponto de levantamento do nosso time com um padrão tático. E isso pode fazer uma diferença, de certa forma. E não apenas assim, nossa, então vamos ficar fazendo isso, se de repente o bloqueio marcar e a defesa marcar, a gente faz uma bola por trás para poder se livrar. Não que é o que a como gente escape, né? Não como escape, sim como um padrão tático. E dentro desse estudo é o que a gente acabou presenciando, que tem eficácia sim, e que seria interessante que as pessoas conseguissem olhar dessa forma para o levantamento de costas. Pode passar. E a gente termina com duas perguntas no nosso estudo, na verdade. Que é, a utilização desse fundamento está se tornando cada vez mais frequente com o passar do tempo? Porque a gente viu, em 10 jogos, 80 levantamentos não é um número ruim. Eu achei que foi até um número bom. Tudo bem que a gente pegou uma etapa em Cancún, onde realmente tiveram vários levantamentos. Então, seria interessante avaliar outras etapas em outros lugares e mais jogos até para fazer essa comparação. Aqui a gente dá um gancho para outros estudos, o que a gente está querendo dizer sobre essas duas perguntas. E haverá diferenças na eficácia desses levantamentos entre categorias do feminino e o masculino? Será que o feminino utiliza mais? Será que o feminino já utiliza essa bola como estratégia de jogo? E o masculino não? Porque a gente acredita que o feminino sim, mas a gente não avaliou o feminino. Então também seria um bom tema de um próximo artigo. Basicamente, a gente quis levantar essa teoria, né? A gente sabe que os dados não são muito altos, né? Não avaliamos muito porque a gente não teve tempo para isso, mas essa pesquisa ainda deu essa margem para esses dois temas para a gente. Essas referências bibliográficas são as que estão no nosso TCC. TCC não, né? Nosso artigo. Trabalho artigo. Porque para ser um artigo precisava de mais coisas ainda, que aí a gente colocou aqui mais como referências bibliográficas, E as citações dos 10 vídeos que a gente usou na leitura. E as citações dos... E é isso. Eu quero. Tô querendo. Nível 4 tá aí, tô querendo. É minha cara isso.
Ramon já gastou a pergunta aí. Já fez uma pergunta. Gastou. Olha, você já tá com a mão levantada. Não, a pergunta que eu acho que vai ter um viés do estudo. Vocês compararam quantos levantamentos foram para frente, para a gente ter uma base de quantos, o percentual de quantos foram para frente e para trás? Não. E a questão que eu acho que aí é o viés do problema que a gente pode ter do estudo é que essa etapa em especial, vocês avaliaram 10 jogos, tiveram muito vento, pode ver que todos os levantamentos foram para o lado de cá, do mar para cá. E aí não foi uma opção tática em função do bloqueio do lado. Foi para aumentar para botar a bola. Porque se eu empurrasse para lá, a bola ia subir e ia voltar. Então, todas as bolas possivelmente foram do mar para cá, né? Então, Não, os dois lados. Não, nessa etapa não estava ventando tanto também. Teve duas etapas que ventaram extremo, fora do normal, acho que foi. Se eu não me engano, foi a primeira etapa que foi mais equilibrada. E. Portanto, por isso que a gente só quis pegar os passos literalmente eficazes, considerados passos bons. Por isso que a gente não quis usar essa margem, por exemplo, quebrou um passe ali, eu tenho que correr e botar a bola para trás. Porque realmente a gente deixou, só avaliamos os passos eficazes para a gente não ter essa margem, tentar não ter tanta margem de erro. Então, perguntando só se foi a comparação de pontos para E eu vou te falar que Não, para frente e para trás não. e a maioria foi estoque. E é muito legal isso aí, A maioria foi estoque. muito legal que o Eduardo falou é a respeito de quantos levantamentos tem percentual, né? para frente. Quantos tem para frente? No set, nos 2 sets, eu citei um terceiro, mas acho que tem um terceiro aqui. Mas fica muito legal. É que assim, a gente só pincelou essa ação do jogo, né? essa escolha, né, de fazer o levantamento por trás. Quando você fala também para comparar com a frente, aí é mais aprofundado o estudo, né? Porque a gente tem que fazer a comparação. E aí teria que mudar o tema do nosso trabalho, que ele foi voltado somente para o levantamento costas e a eficácia do levantamento para trás. Esse trabalho também ajudou a gente a fazer o outro, porque a gente avaliou de um jogo avaliado do Sorum do MOL contra a República Tcheca, o Sorum em 7 bolas que ele puxou por trás, ele não rodou nenhuma. Ele não rodou nenhuma bola. 4 tocos, ele tomou 2 para fora e uma gerou contra-ataque para a equipe adversária. E esse foi um dos motivos também de ter puxado ele no meio. Problema ombro, Era só uma pergunta. Foram os 3, né? Eu ainda respondi. Eu respondi uma aqui por mímica, que você não viu. Espero que isso esteja. Primeiro, parabenizar o grupo pelo trabalho, né? Muito interessante a temática, até como tem lá naquela vez, né, que faz o nível 4 e tal. A ideia é pincelar, porque a gente sabe que não é um artigo formatado, obviamente. Até por isso que enfim, vão surgir várias colocações com o intuito que isso realmente siga, porque eu acho que isso é muito pertinente ao treinador. Eu acho que ele tem uma aplicação realmente no dia a dia. Isso eu acho muito legal. A ideia, o contexto do artigo, ele se aplica. E eu acho que isso é essencial também a ver que você, dentro do técnico, ele se interessa em produzir alguma coisa que seja aplicável, ele também se interessa em ler alguma coisa que seja aplicável. Então, muito legal o contexto aí, a formatação de vocês, na verdade a ideia que vocês tiveram, né? E aí, consequentemente, toda a arrumação do processo. Tá? E vamos lá. Coloca lá na introdução, por favor, alguém que fica mexendo. Esse é o primeiro slide, né? Esse aqui é a apresentação. Esse aqui? É só para esse seguinte. Essa ou. Essa aí. Eu não entendi muito essa questão de quebrar o padrão de jogo e evitando sequência de ponto do adversário. Eu fiquei um pouco. Realmente é questão de entender mesmo só a ideia. Nessa percepção nossa, exemplo, que a gente vê que o atleta utiliza hoje, esse modo de levantamento por trás, conforme a forma de ele escapar do jogo, exemplo, tomou 2, 3 sequências com um bloqueio, um rodou a bola e ele faz esse motivo. Portanto, que também na outra parte gera uma discussão, que o nosso entendimento é que hoje a pessoa não começa uma partida já com isso pré-determinado. Exemplo, você já vai começar a fazer o jogo por bola atrás. Eu vejo, que a gente não está falando feminino, mas no caso, uma dupla feminina que eu vejo muito fazendo isso, que eu creio que é muito pré-determinado, é a Agatha Duda. A Agatha já joga com isso já, de bola atrás. Porque já, lógico, né, não é uma jogadora de um padrão tão alto de altura, enfim, outras coisas, e o jogo já é sobrecarregado nela.
Mas o masculino a gente não vê que uma dupla masculina já começa com essa tática de puxar já a bola por trás. Assim, eles começam o jogo e através da consequência do jogo vem esse feeling e vão puxar a bola por trás para tentar sair da zona de conforto. Para tirar uma dupla da zona de conforto. E a gente acabou estudando a dupla do Mol e Sório, né? E vocês podem ver nos vídeos dele, ele é aquele trabalho bem básico. É passe aqui na frente, levantamento aqui e aí ele vira a bola. Então o padrão dele é isso. É aquele passe, levantamento e ataque pela frente. Então assim, a gente colocou aqui como uma quebra de padrão, no caso se a gente começar a mexer, ao invés de você fazer, porque isso aí você já faz muito bem. Então vamos quebrar esse padrão. Vamos começar agora a colocar uma bola. Como se um jogo normal fosse um jogo padronizado, sempre uma bola na frente. E a bola para trás. Na verdade, foi uma pergunta que deu norte para o trabalho, porque a gente não sabia se seria eficaz ou se não, se eles usavam como padrão ou não. Foi a pergunta que a gente começou. A gente partiu daí. É eficaz? Usam como padrão? Não usam como padrão? Essa foi a pergunta que a gente falou. Será que a gente vai ter essa resposta no final do trabalho? A gente não sabia. Por isso que a gente colocou como uma pergunta na introdução. E aí, eles usam como padrão ou não? Não. Foi o que ficou a nossa conclusão. Porque assim, o padrão, gente, é assim, a maioria dos lances que a gente assiste, mesmo nem questão de fazer um estudo estatístico, todo mundo já sabe que a maioria das ações não side out sempre vai ser diferente. São uma ou outra jogada que vai ser de costas, né? Ou outras jogadas de fazer um passe já direto e fazer a segunda. Entendeu? Então, quando a gente fala em questão de quebrar padrão, é quando está num jogo que está equilibrado, a gente consegue fazer uma variação, né, uma situação diferente, ou até quando você dá uma carta da dupla, para conseguir fazer essa coisa com bastante... Então, mas a pergunta é justamente essa, assim. A pesquisa foi relacionada a padrão, se é padrão, se não é padrão, quebrou padrão. Vocês consideraram isso ou vocês analisaram? Não. A gente só quis, o holoforte foi só quis na jogada mesmo de levantamento de costas. Entendi. Mas eu entendi a sua... O quebra-padrão seria talvez até uma consequência da pesquisa de vocês. Isso, que é o que a gente quer Foi o que eu falei para ele. Talvez não tenha ficado bem explicado. Foi o que eu falei para o Edu. Ele perguntou se vocês fizeram um comparativo com um levantamento de frente, com de costas, que seria o estudo mais elaborado que eu acabei de falar. Talvez não tenha ficado tão claro. Eu marquei um jogo que que é espetacular da gente ver, que é a quebra de padrão do vôlei tradicional aí, que os dois, do catariano contra os dois italianos. E é muita bola para trás, dos dois. Principalmente nesse jogo. É, caso do... Como a gente estava fazendo uma análise de uma etapa com o vento, às vezes, talvez a competição, né, vai trazer uma pergunta para vocês. O cara levantou por trás porque ele estava saindo da frente do bloqueador, que era alto, que estava causando uma dificuldade, ou ele estava fazendo levantamento por trás porque o vento iria pedir para que a qualidade do levantamento ficasse melhor atrás. Então, assim, são dois pontos que talvez, se subirem um artigo futuramente, venha a ser, e talvez não precise mudar, mas talvez vocês possam só melhorar esse título, né? Para poder dizer, a gente escolheu o vento, que é uma situação onde provavelmente a norma de entrada acontece com uma frequência devido à situação do vento, para relacionar a qualidade do levantamento. E aí talvez, num outro estudo, você fazendo análise de uma etapa normal, onde o vento não seja uma situação que vá, né, exigir um levantamento para trás, e essa ação ela aconteça com tantos por cento de frequência. Aí vocês podem até, tipo, porque um pode ser taticamente por causa do adversário, e o outro pode ser taticamente por causa do clima. Tá? Só Pode ficar interessante também. Mais rico o trabalho. Só para até para continuar o raciocínio, tá? Vocês podem ir para os resultados. Acho que não sei se é isso ou outro.
quantidade. Esse Pai, tem. A gente fez duas tabelas. Na verdade, é só para ilustrar um pouquinho. Eu queria que vocês falassem de forma. Eu sei que já foi, né, geral, mas assim, relacionando com a pergunta, qual foi o resultado que vocês chegaram? Eu sei que está escrito no trabalho, mas assim, uma opinião. Eu entendi, ou a partir do que eu pesquisei, eu concluí isso. A gente chegou a essa situação, só para casar com a pergunta. Pode falar? Qualquer um só. Só do grupo, Pode ir. Mas acho que não vai mudar. Só fala uma coisa. Tá. Só fala da pessoa. Não, a gente chegou ao seguinte. Tá falando, eu já falei demais. Quem não quer falar? É que estão falando que eu já falei demais, então eu tô aqui quieta. Falei demais. Das 80 móveis levantadas para trás, 50 elas foram eficientes. Então, ou seja, a gente chegou no número de 63%. Então, nesse resultado, lógico, 4 ficou um pouquinho, não dobrou, mas ficou uma porcentagem maior do que não eficiente. Então, a gente chegou à conclusão que ela é eficaz. A gente consegue sim, e através de mais estudos a gente consegue fazer isso em uma jogada e uma tática mesmo para se jogar. Paula, eu só pedi para você repetir o resultado, para que você pense só nessa relação do resultado, do que você respondeu e do que você perguntou. Entendi. Entendeu? Sim, sim. E a pergunta está ali, né? O resultado é Fez um interessante. tema e o resultado. O resultado é interessante, isso é super válido, né? Porque assim, é muito comum ver bola pela frente, calma alguma coisa, mas assim, do que você perguntou para o que você respondeu. Porque, por exemplo, quando a gente vê o trabalho, a gente já fica muito pensando no levantamento, não se pesquisa muito no levantamento. Na verdade, a essência do trabalho não foi o levantamento, a essência do trabalho foi a bola por trás. E aí talvez a palavra, ela remete a uma ação de continuidade e é um trabalho que busca a eficácia, a eficiência, uma coisa. Por isso que a relação entre pergunta e resposta, que são os resultados, pode ficar um pouquinho curva no meio do processo. Entendeu? Você até falou, acho que uma definição do levantamento no início. Uhum. Então, aí justamente vai fazer essa relação para que a pergunta seja respondida pelos resultados. Entendeu? Porque aí, por exemplo, você não está falando aí de padrão, de quebra de padrão, ou de alguma coisa assim. Né? E como eu disse, é um resultado extremamente interessante. Não é só ajustar e alinhar, né, a relação entre pergunta e resposta, que é objetivo e resultado. Tá? E aí só algumas coisinhas, até para não estourar o meu tempo, né? Algumas coisinhas sobre a parte de mais artigo mesmo, digamos assim. Né? Cuidado com a utilização dos vídeos, porque acaba tirando um pouquinho o foco da atenção de quem está assistindo. A apresentação ela tem uma essência oral. Né? A gente vai muito pelo que você está falando e aí vai ter um número, vai ter uma frase, vai ter uma definição. Mas a condição é muito dessa. Se alguma coisa fica passando, ou se for o caso, muito texto, ou se for o caso de um quadro com 6, 7, 8 linhas de informação, você ou presta atenção em quem fala, ou presta atenção na conversa projetada. Daí essa dica mesmo não é questão nem de avaliar, é só um comentário com relação a isso. Porque senão fica muita informação e você acaba não focando na essência do trabalho, que é a fala, que é a apresentação oral. Tá? Então, cuidado com relação a isso. E com relação a artigos, tem vários na verdade, mas tem uma autora que ela escreve muita coisa, produz muita coisa, que é a Isabel Mesquita, de Portugal. E eu estou falando até abrir aqui porque eu tenho feito um trabalho sobre ação do complexo único, com relação aí com algumas questões desse tipo. E assim, tem bastante coisa, e é legal que a gente, quando for buscar montar essas situações, que a gente busque alguma coisa para ser um espelho. Né? Lógico, não vai ter um artigo que fala do levantamento por trás, né, tá, não. Mas assim, que a gente busca algumas referências para dar base na metodologia. Então, por exemplo, o conceito de eficiente e ineficiente. Será que tem algum lugar esse conceito? Será que talvez não tenha no vôlei de praia, mas aí o do vôlei de quadra é uma ação que eu posso caracterizar e serve, ou não serve porque é diferente, ou do tênis, ele vai. Então, assim, buscar para que tudo seja muito sustentado numa base científica. Por exemplo, você tem uma definição de levantamento, então essa definição foi de quem? Sabe? Eu busquei no artigo e tal, então tem ali no escrito, não é na fala, né? Na parte escrita ali, eu tenho essa referência. Então, a parte de introdução, a parte de metodologia, eu buscar referências que me sustentem, para aí sim eu ter um resultado, uma parte
da prática, digamos assim, para contextualizar aquele meu trabalho. Aí eu estou falando realmente até passando um pouquinho do tempo com vocês, como eu disse, porque é um tema muito interessante. Então é possível que alinhe mais aí esse processo para que siga para No caso assim, pode ser até uma pergunta deles aqui, meus amigos. A gente não achou esse levantamento para trás, artigo na praia. Então a gente poderia usar esse artigo da quadra, porque da quadra talvez a gente acharia, porque tem muito mais levantamento para o pessoal da saída. É isso que eu estou te falando. Então, essa relação, entendeu? Por exemplo, o que é um ataque eficaz ou eficiente ou alguma coisa assim? Isso aí talvez você conseguisse usar o conceito da quadra se você não achasse da praia. Por quê? Porque aí tu está dizendo se o cara fez ponto ou não. Talvez, esse conceito do artigo da quadra se aplique. Ou até mesmo de outra modalidade, como eficiente ou ineficiente. Então, assim, é isso que eu estou dizendo. Você vai buscar comparativo para fazer essa, sabe? Então, essa situação caracterizou por aqui. Mas, por exemplo, a definição de levantamento por trás na quadra talvez não se encaixasse na praia. Então, para isso você não poderia usar outra quadra, por exemplo. Sim. Mas tem um máximo de sustentação